Olá, gente. Hoje eu estou aqui com a Nicéia Figueiredo. Ela é circense, fisioterapeuta com especialização em uroginecologia e obstetrícia. E ela é doula e também mestranda em saúde coletiva na área de Ciências Humanas e Saúde do Instituto de Medicina Social. É isso? Isso, na UERJ. Da UERJ. É muito importante também falar isso. Nilceia, que bom poder falar com você e nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Principalmente para os idosos, de confinamento, de isolamento. Então, hoje a gente convidou você para essa live para poder falar um pouquinho sobre a terceira idade, sobre os idosos, sobre prevenção, sobre como ter uma velhice saudável, porque eu lembro que em algumas conversas você compartilhou com a gente que quando você olha para os seus pacientes, você consegue ver o histórico de vida que eles tiveram, só de ver como eles estão hoje. Você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Eu chamo isso de as marcas funcionais, né? Algumas dessas marcas funcionais, elas acontecem, claro, nem só por escolhas próprias, né? Mas às vezes mesmo de uma vida, é, um certo labor, né? Às vezes a pessoa teve uma profissão que trouxe essa marca para ela, né? Então a gente vai ver. Eu lembro de quando eu recebi um paciente uma vez numa UTI, e ele estava muito pouco acordado. Eu fiquei muito esperando, né, ele entrar, porque eu queria saber, porque eu vi, né, uma hipertrofia nos antebraços dele. E aí, quando ele acordou, eu perguntei: o que o senhor é? Aí ele falou assim: eu sou alfaiate, minha filha. Foi alfaiate a vida inteira. Né? Então, é Você, bonito você você. conseguiu perceber algo só de ver o antebraço dele. Sim, de olhar. Eu falei assim, esse senhor, eu fiquei naquela curiosidade, né? E por outro lado também tem as marcas, né, do mau uso do corpo, né, que chamam também muita atenção para a gente, né? Um corpo subutilizado, um corpo mal usado. Outro dia eu conversava em uma das minhas aulas falando sobre a mania que algumas pessoas têm já assim, da meia idade de segurar o joelho e levar o joelho na hora de cruzar a perna, né? Eu vejo isso em muitos idosos, mas eu comecei a reparar que as pessoas começam a fazer isso na meia idade, elas já começam a ajudar as pernas a se cruzarem. Eu falei assim, gente, aí eu não imaginava que as pessoas achavam que isso fosse normal. Eu falei, quando você subutiliza uma musculatura, você vai tirando o grau de força dela em certos ângulos. Então, eu estou usando o braço, a mão, para puxar a perna, entendeu? Achando que eu estou numa lógica de prevenção. E aí, eu conversando isso num grupo de uma senhora que ainda não está, né, na melhor idade, mas que está ali no meio, entrando, ela falou assim: gente, eu nunca pensei, eu achei que eu estava fazendo bem, trazendo a minha perna, levando a minha perna, entendeu? Então, às vezes a gente subutiliza alguma estrutura por causa de um vício, né, que a gente até acha que está fazendo bem, né, e não está. Legal isso. E isso vai trazendo, às vezes, essas marcas também funcionais. E assim, a gente estava conversando também sobre a prevenção, que hoje em dia as pessoas malham, as pessoas se cuidam mais por estética, né? E não por saúde. E você, como profissional, o que que você tem percebido conforme você vai atendendo as pessoas? O que que você pode passar para a gente em relação a isso? Porque eu vejo que você sempre cuidou do seu corpo e não foi por estética, mas por uma questão de saúde.
tanto você quanto seu esposo, sua família toda. E a gente olha para vocês, a gente não vê diferença. Eu falo porque eu já conheço vocês há muitos anos, então diferença física de anos atrás, né? Então muitas pessoas têm medo também da velhice, porque o corpo vai mudando, as expressões. E a gente vê em vocês que quando você tem uma alimentação saudável, faz uma atividade, a gente consegue, vamos dizer assim, retardar esses sinais. Isso é um fato, né, Nilceia? Não digo nem que seriam sinais, né? Eu acho que todos nós vamos envelhecer, né? Mas, assim, dá uma chance para que a nossa biologia, né, se organize de uma forma fisiológica mais interessante, digamos assim. E eu acho que a primeira barreira que a gente enfrenta é na mente, né? Então é aquela coisa, eu não posso mais fazer isso. Isso eu já não posso fazer. Minha filha, não dá, isso não dá para mim. E aí eu lembro que eu fui cuidar, né? Eu cuido de um casal que é interessante, que ele tem uma disfunção por causa de uma patologia antiga, né? Ele teve um AVE com 50 anos e ele corria, lutava, fazia algumas coisas, e a senhora dele não tem nada, né? Eles têm em média de ser bem perto de 80, um tem 82, a outra está com 78, né? Mas ela, assim, tem a senilidade, né? Tá envelhecendo e tal. Só que aí eu percebi que na minha proposta de trabalho, ela tinha uma certa sabedoria de alguns movimentos que ele não tinha, né? E aí você vai conversando, você vai investigando, e ela falou assim, eu fiz yoga há muitos anos. Aí eu falei, então você sabe respirar. E um dia, eu tendo eles em casa, levei um tapetinho de yoga para colocar lá no chão. Ela, Deus me livre, eu não me abaixo. Se eu me abaixar, eu não levanto mais. Falei, mas você vai se abaixar. E a gente foi naquela conversa, claro que, né, quando você trabalha com idoso, você tem que alcançar um lugar de afeto, de empatia, né? E a gente já tinha uma jornada juntos e ela aceitou e a gente foi e ela abaixou numa boa e depois levantou e ela nem sabia que o corpo dela ainda era capaz de fazer isso, entendeu? Então, assim, às vezes essa barreira mental, né, ela também nos petrifica, né? Mas Então a eu vejo sociedade muito... coloca isso para gente, né? Nós falávamos Sim, ontem essa frase: eu não tenho mais idade para isso. A gente escuta isso. muito as pessoas falarem isso, mas eu não tenho mais idade para fazer isso, mas eu não tenho mais idade para isso. E eu quero citar também que a Nilceia, gente, ela entrou para a escola de circo com 29 anos. Isso, foi. Entrou 29 para a anos. escola de circo com 29 e começou a fazer faculdade de fisioterapia com 3. 43. Eu comecei a faculdade de psicologia com 40. Só que antes de fazer, eu também falava assim, gente, eu não tenho mais idade para isso. Não tenho mais idade para voltar para a sala de aula. Porque são vários adolescentes, pessoas que estão começando agora, que saíram do colégio, é outro mundo. E aí você fica, não tenho mais idade para isso. E aí, quando você consegue romper, você fala, não, dá para fazer. Então, essa questão do não tenho mais idade para isso, eu acho que é a sociedade também que coloca para gente, né? Sim, sim, e a gente absorve isso como uma verdade absoluta. E aí está um grande detalhe também, porque para você envelhecer bem, você tem que juntar o corpo e o cognitivo, né? As duas coisas precisam caminhar. Então, são dois desafios, né?
Porque a gente vai perdendo, por exemplo, noções espaciais, assim como o corpo envelhece por fora, ele envelhece por dentro. Então, por exemplo, os centros de equilíbrio vão sendo alterados. Por isso que a gente precisa a vida toda fazer exercício de equilíbrio, para que a gente se permaneça vivo, né? E bem regulado, né? A gente tem, por exemplo, um índice grande de queda em idosos por causa disso, por causa de um envelhecimento do cerebelo, dos centros, né, de equilíbrio. Então, com toda a minha terapia com idoso, parte em colocar ele ficando num pé só, sabe, diminuindo a base, subindo e descendo escada quando tem perto em casa. Porque quando a gente começa a tirar isso dele, não, você não pode mais subir aqui. Claro que a gente não vai propor colocar uma escadinha para ele mexer no armário em cima, né? Mas a gente também vai tirando dele a possibilidade de que esses centros que a gente tem organizacionais, fora as células proprioceptoras que estão lá no tornozelo, no joelho, né, continuem mandando informações. E aí a gente vai deixando as pessoas sentadas, não, você não pode mais na rua, você não pode mais isso. a pessoa, né? Isso. E a pessoa também, psicologicamente, vai também se sentindo inútil, o que pode gerar uma tristeza grande, uma depressão, e aí vira aquela bola de neve, né? Porque a coisa só vai se agravando. Sim. E isso é legal a gente falar sobre esses resultados, porque você falou assim, coloco ele na ponta de um pé só. E as pessoas que estão de fora, às vezes elas não entendem que isso traz resultado, mas o resultado a longo prazo, porque a gente é muito imediatista, né? Então a gente quer resultado agora. Vai ficar colocando ele ali para fazer exercício de um pé só, isso daí não vai dar em nada. Por quê? Não vai, eles acham que o resultado tem que vir em 1, 2 dias e 1 semana. Mas é um processo, né? E a gente não tem paciência de viver isso. Além do processo, também tem o foco, né? Qual é o foco do exercício que você precisa fazer? Então, por exemplo, o exercício de hipertrofia, ele é geralmente anaeróbico, né? Ele tem um foco de sustentar as estruturas articulares e tal. O exercício aeróbico, ele já tem um foco de manter o seu sistema cardiorrespiratório ali regulado. O exercício de equilíbrio, entendeu? E o exercício somático. Então, quando eu vou abordar um cuidado, né, eu abordo nessas esferas junto com o cognitivo. Porque existem patologias que vão se dar lá na frente por causa de uma má oxigenação. E essa má oxigenação é simplesmente porque a gente não tem um hábito ou de respirar direito, entendeu? Ou então a gente está focado, às vezes, em um tipo de exercício, esquecendo que o corpo tem outras esferas a serem abordadas. Né? Então, assim, por exemplo, eu gosto muito da educação somática, né? Que é uma proposta de que você relembre a sua condição embriológica, né? A gente, quando a gente é organizado enquanto um embrião, nós vamos lá sendo organizado primeiro pela cadeia que a gente chama posterior, né? A primeira cadeia que é formada enquanto feto. E aí, depois, quando se nasce, para se tomar se vencer a gravidade, os neurônios, né, vão se organizando, né, a parte neurológica ela vai se organizando, né, por sensações, equilíbrios, por orientações espaciais, né, por espelhamento, por uma série de coisas que vai fazer essa criança vencer em cerca de 10 a 12 meses a gravidade e se tornar um bípede, né? Se tornar alguém que anda
pelos seus pés. E aí, o que acontece? Só que depois a gente automatiza. Mas todo esse aprendizado continua aberto, porque nós temos uma coisa no cérebro chamada neuroplasticidade. E aí, enquanto a gente subutiliza as sensações, a gente vai só, né, nas reproduções mecânicas, nós vamos perdendo toda essa parte das sensações. Então, o foco, muitas vezes, com o idoso também, é trabalhar o imaginário, trabalhar as sensações de peso do corpo, né? Como que ele sente o seu corpo. Às vezes, nossa, eu tenho uma mão que funciona, sabe? Ai, nossa, eu tô sentindo a planta do meu pé no chão. Eu tô sentindo os meus espaços, os meus pesos. Ai, tô sentindo a minha respiração, entendeu? São coisas que vão passando desapercebida e a gente só quer levanta um peso, faz isso aqui, agora corre, né? Parece que a gente está no automático, né? Isso. Isso é uma proposta, por exemplo, né, do Pilates, que aí está tão mercantilizado e que não se pensa nas bases dele, né? O Joseph Pilates, ele foi um cara assim, muito, muito interessante para se pensar, porque ele pensou num princípio da crontologia, que é uma organização a partir do estado de presença. Não é você fazer um exercício assim, tô com a cabeça, sei lá, nas nuvens eu tô ali, levanto um peso, o corpo, não, é você trazer o estado de presença, a respiração, né? E Pilates, ele tem uma frase mais ou menos, eu não vou lembrar a ipsiliter, mas que sobre, se você quer saber o quanto você tem de saúde, veja o quanto a sua coluna é flexível, né? E forte. Pra a gente pensar. E para falar prevenção, ele é incrível também, porque tem uma história do Pilates, ele era, né, Pilates ele era um cara do multissaber, né? Então ele estudou anatomia por conta própria, ele estudou fisiologia por conta própria, ele passou pelo circo, eu gosto muito por causa disso, da história dele, ele passou pelo circo, ele passou por várias ginásticas porque ele era muito adoecido, então ele queria, o foco dele era experimentar nele. E aí, na Segunda Guerra, parece que houve uma questão de que as pessoas que tinham algum saber em saúde, elas eram chamadas para trabalhar. E ele foi para trabalhar e cuidava de uma enfermaria. E nisso veio um surto de gripe, né? E isso é interessante, né? Veio um surto de gripe e que, assim, dizimou parte dessas pessoas que estavam nas várias enfermarias. Conta a história que a enfermaria dele não teve nenhuma morte. Por quê? Tudo isso que a gente encontra ele de molas, ele organizou dentro de uma enfermaria, com as camas, né? Então a enfermaria dele, o cuidado era também fazer exercício, principalmente fazer exercício. É interessante a gente trazer a memória dele, né, num momento desse, que a gente só pensa, a gente não pensa em prevenção, né? A gente só pensa em atacar. Entendi. E os seus pacientes, você sente em alguns deles, assim, arrependimento do modo que eles conduziram a vida? Tipo, se eles pudessem, eles fariam diferente agora? Tipo, por que eu não cuidei mais do meu corpo? Por que eu não olhei mais para minha saúde? Por que eu não me preveni mais? Porque a gente sempre acha que a gente não vai envelhecer, que a gente vive o agora, né? A gente não pensa no amanhã. Sim. Então, eu gosto sempre de contar uma história, né? Porque eu acho que por histórias a gente entende melhor as coisas, né? Eu lembro numa enfermaria que eu estava com um paciente, 2 pacientes numa mesma enfermaria, mas que só um estava lá no meu prontuário para ser cuidado. E aí
naquele constrangimento, né, de cuidar só de um senhor, eu, enquanto cuidava, né, eu perguntei para o outro senhor por que ele estava ali internado. Ele falou que ele estava aguardando uma cirurgia na coluna, porque ele tinha quebrado, fraturado uma vértebra andando. E eu falei assim, mas como o senhor fraturou uma vértebra andando? E nesse momento ele começou a chorar. Ele falou assim, minha filha, eu por 10 anos fiz ingestão de corticoide, porque é barato, né? E eu sentia dor e eu tomava e eu nunca imaginar que eu estava, na verdade, desmineralizando o meu osso. Então, se eu pudesse voltar atrás, né? E esse senhor é interessante que ele conhecia o exercício, né? Ele era um professor de luta. Mas, assim, às vezes a gente quer o caminho mais rápido, né? Da pílula. E aí, infelizmente... A gente, assim, qualquer coisinha, a gente vai tomar um analgésico. Isso. Toma um remedinho para dor. Tá uma dorzinha de cabeça. E eu lembro, você está falando de histórias, e eu quero compartilhar uma que o Aristóteles, uma vez, ele estava com muita dor de cabeça. Você morava lá naquele outro apartamento na Tijuca, e eu estava saindo para ir para o carro, ele falou assim, você ainda está com dor de cabeça? Eu falei assim, tô, mas eu chego em casa com um Dorflex e passo. Aí ele falou assim, não, aperta aqui atrás na sua nuca. Aí ele me ensinou o movimento, eu apertei e a minha dor de cabeça passou. Né? Eu não sei o que era, mas eu sei que a minha dor de cabeça passou e eu cheguei em casa, eu nem lembrei de tomar Dorflex. E hoje, isso já tem, que deve ter uns 12 anos, hoje eu faço isso. Quando, é claro que se a dor de cabeça insistir, a gente vai averiguar, ver o que é, né? Mas quando eu tenho essas dores de cabeça, eu faço aqueles movimentos que ele me passou, aqui atrás do pescoço, da nuca, assim, vindo para a coluna, e a minha dor de cabeça passa. Então, realmente, assim, há outros caminhos. E a gente quer o remedinho, porque o remedinho, ele é mais rápido, né? Ele é mais imediato. Então, hoje, eu também, assim, tenho procurado... assim, tem muito que mudar ainda, mas tenho procurado fazer algumas coisas mais alternativas, assim, porque realmente funciona, mas a gente precisa mudar a mente. É o que você estava falando ontem também, sobre a mente, o corpo, e eu acho isso muito legal no seu trabalho. E se você puder compartilhar um pouquinho com a gente dessa sua vivência com os seus pacientes, com as coisas que você tem feito, porque você trabalha nos dois extremos, né, Nicéia? Você no nascimento e na velhice. Então, como é que é isso? Você vê na prática viver também, né? Esses dois lados. É interessante, né? Porque a gente vê chegar e muitas vezes a gente vê partir. E ouvir as histórias, né? Eu amo os velhos porque as histórias que eles me trazem são ricas, né? E nos fazem pensar e refletir por tantas coisas. Mas me preocupo, né, com as crianças, com que caminho que elas vão escolher tomar. E aí, muitas vezes esses caminhos a gente acha que a gente é livre para escolher e nem sempre é. Porque culturalmente nós somos doutrinados, né? Na verdade, o mundo capitalista é o que mais nos doutrina. Então, a gente quer algo muito rápido, a gente quer soluções fáceis e eu acho que o caminho é você, por exemplo, ter um certo conhecimento de você mesmo, né? E tomar um pouco gestão da sua vida. Nós delegamos muito a nossa vida a outras pessoas. E o discurso médico, infelizmente, né, a biomedicina construiu uma sociedade baseada num discurso né, eu falo médico, eu me coloco também como profissional de saúde, né?
como se nós, profissionais de saúde, nos soubéssemos tudo. Nós não sabemos tudo, né? Então, assim, é muito legal quando eu consigo compartilhar com quem, por exemplo, uma mulher que quer parir, o desejo de que ela falou assim, eu quero, meu sonho é que seja dessa forma, né? E eu ou também consigo ouvir alguém que já está lá na melhor idade e fala, ai, minha querida, hoje eu não estou com vontade nenhuma de fazer esse exercício. Vamos conversar? Aí eu adoro, porque faz parte também, né? Uma boa conversa, um sorriso. E eu lembro que, por exemplo, a fisiologia, já estudo alguma coisa sobre a fisiologia do riso, ela é curadora, né? Então, assim, libera vários neurotransmissores, né, que são reguladores bioquímicos que muitas vezes vão atuar no processo de inflamação e corrigir uma dor. Então, às vezes, tudo que você tem a fazer com uma pessoa é sentar e ouvir. É o que ela precisa naquele momento, né? É a melhor terapia. Falar Oi? Falar cura. Cura, falar cura, sorrir cura, chorar cura. Legal. Né? Então. Isso aí, a gente está acabando o tempo. Aí queria que você deixasse um recadinho para os estudantes de psicologia, de nutrição, de fisioterapia, de medicina, sobre prevenção, sobre esses cuidados principalmente com o futuro, né? Aos estudantes, eu faço um convite, aos estudantes da área de saúde. Estudem a ciência a partir do próprio corpo de vocês, né? Mas com cuidado, né? Mas com amor, com gentileza. Porque se você aprender a cuidar do seu corpo com gentileza, você aprender a se ouvir, se escutar, você vai fazer uma boa ciência para o outro. Entendeu? Então, assim, a gente precisa... E isso é um foco, é algo que eu sempre converso com os estudantes que eu oriento e pergunto, serve para você? Muitas vezes a violência serve para você, e aí você tem que rever, né? A violência que eu digo é a forma de dizer, muitas vezes a nossa forma de dizer é violenta. Então, assim, cuidado com as palavras, né? Ouça mais, né? Para isso nós temos 2 ouvidos, ouça mais a queixa, porque muitas vezes não é a dor do joelho que entra, que está querendo ser olhada, né? Mas é um indivíduo que está sofrendo maltratos, ou então que está precisando de alguém que tenha para ele um mínimo de olhar, e tudo isso pode mudar. Então, às vezes, o sujeito vem precisando de um ouvido, não de uma pílula. Então, leve sempre isso em consideração. Céia, muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua caminhada. E eu vou deixar aqui na legenda o seu Instagram, que as pessoas que puderem entrar, gente, é sensacional. Vocês vão ver o que essa mulher faz. E ela está dando aula também, né, Nissaia, no Zoom durante a semana. Como que são suas aulas? Às 10 e às 20 horas, de segunda-feira a sexta, né? Para quem quer entrar, eu sugiro me mandar, né, no privado, porque eu mando o link lá, né, para você entrar. E porque também muitas vezes eu mando alguma coisa que eu vou usar. Hoje eu vou usar uma cadeira, hoje eu vou usar uma faixinha. Então eu salvo no meu Zap o nome da pessoa, e a pessoa salvando o nome, o meu contato também, ela vai receber essa informação, entendeu? É só para isso, porque às vezes não dá tempo de mandar via Instagram. Então eu tenho uma linha de transmissão no Zap para as pessoas que acompanham, né? E não precisa fazer todas as aulas também. Tem gente que entra 2, 3 vezes na semana. Tem gente que faz todas as aulas todos os dias, né? Que eu fico assim impressionada.
Mas É bom, porque dá resultado. Isso sim, é fruto do seu trabalho, dos seus estudos. E dá vontade nem de parar, mas a gente vai ter uma outra oportunidade para conversar mais. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem acesso a esse vídeo vão aprender muito e vão mudar a mente, né? Mudar a mente em relação à saúde, à prevenção, aos cuidados, ao futuro, à velhice, se preparar, porque todos nós vamos passar por isso, né? Que a gente possa passar de isso, um jeito melhor, né? sim. Nilceia, muito obrigada. Fica com Deus e até a sua próxima aula. Tá certo. Obrigada, Bia. Beijo. Beijo. Bom descanso. Obrigada.